formação recebida requer que sejamos juízes, advogados, promotores, homens de Estado e cidadãos completos, capazes de lidar com essas verdades simples, mas quase axiomáticas. Somos a certeza em potencial. O mundo passa por grandes transformações. Não cabe ser um mero espectador dos casuísmos e dos privilégios. Eles são nocivos a toda a sociedade, causam instabilidade, estimulam a vingança privada, a violência, a insatisfação geral. Em suma, não são viáveis para nós. Urge removê-los, retirá-los de nossa vizinhança. Nesse momento histórico, o profissional de direito tem condições ótimas de ser o sucedâneo à corrupção e à incompetência que assolam o país. Posicionemo-nos corretamente. O mundo se desesperará se imitarmos os fantoches. Impossível colocarmos calados quando querem rasgar uma Constituição que nem sequer foi regulamentada, nem passou pelo crivo do tempo. Com tanta improvisação e sem nenhum traço de continuidade, jamais serão fortalecidas as nossas instituições, sempre à mercê de casuísmos e de planos quinquenais. De outra via, não é possível admitirmos também que os revisores constitucionais da manhã sejam os mesmos acusados da tarde nesse escândalo do orçamento que envergonha a nação. A instabilidade em que vivemos requer a força realizadora do direito para ver-se transmutada. E isso depende de nós, depende das novas gerações. Antes de lançar o olhar de crítica, deveríamos ter a firmeza do direito. Deveríamos ter o idealismo de quem diz: mundo, ó mundo, como estás distante do verdadeiro do filósofo, do belo do artista, da justiça que queremos. A realização de tais ideais é atividade para homens, é um sonho que se pode construir. Sejamos os realizadores desse sonho. Precisamos ir além das aparências. Ao criar Moisés, disse Michelangelo: fala, engano de Michelangelo, belas esculturas não falam. É preciso ir além das aparências. A vida suplanta a perfeição da forma, a vida é vontade do exemplo, o espírito, a essência cultivada. A estratégia do ser humano é viver feliz e em paz. Mas não sejamos nunca medrosos e conformistas. A paz também é o fim que o direito tem em vista. A luta, no entanto, é o meio para consegui-la. Todos os direitos da humanidade foram conseguidos, foram conquistados na luta. O direito não é pura teoria, mas força viva. No seu emblema, a justiça sustenta numa das mãos a balança em que pesa o direito, e na outra a espada de que se serve para defender. A espada sem a balança é a força bruta. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Tudo isso argumenta e ergue. Presta-se o direito para disciplinar a vida social. Não se trata de abstração pura. O nosso mistério é a problemática humana. A vida social, a liberdade em jogo, a propriedade, o reconhecimento, a tutela, a problemática. É o aparelho jurídico, mas sobretudo é a ação íntegra, pronta e determinada de seus agentes. Como bem lembra Dalmo Dallari, o direito usado para dominação e injustiça é um direito ilegítimo, um falso direito. Na condição de bacharéis, nem a força, nem a brutalidade, mas a justiça e o direito. Não basta a mera apologia, cabe-nos cumprir e exigir o cumprimento do nosso ordenamento jurídico. A fertilidade lúcida de Pontes de Miranda concebeu que o direito serve à vida, é regramento da vida, é criado por ela e de certo modo a cria. Usemos, portanto, o poder criador do direito. O direito é capaz de criar vida nova. Lutemos para o desenvolvimento moral,
e material da humanidade, cumprindo com denodo a tarefa de fazer justiça. Se legisladores e aplicadores se ocuparem de tal ideal, a nação será conduzida ao rumo certo. Todos somos responsáveis por isso. Lutemos por dar um fim à indignidade e à corrupção que reinam ordinariamente, assumindo o comando, o controle integral de nossas carreiras, pois isso é o mais importante, assumir o controle integral. Qualquer que seja a opção escolhida, palmilhemo-las pelo caminho da moralidade, da ética. Com a dignidade não se barganha, e a honra não é um produto à venda. Isso era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.